Quero dar as boas-vindas a todos e a todas que têm acompanhado o canal da Redê e especificamente nessas últimas semanas refletido conosco sobre a esperança da fé no livro de Hebreus. Há alguns domingos atrás lemos que Cristo foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, em Hebreus 5:10. Agora no capítulo 7, o texto dá prosseguimento a essa ideia e explica com mais detalhes por que o sacerdócio de Jesus pertence à ordem de Melquisedeque. Bom, essa explicação se faz muito necessária porque Jesus, não sendo da tribo de Levi, não poderia ser da linhagem sacerdotal instituída em Israel. Pertencendo à tribo de Judá, Jesus poderia ser considerado rei aos olhos de um judeu, mas não sacerdote. Com que direito, então, o autor ou autora de Hebreus chama Jesus de sumo sacerdote? A resposta consiste em elevar o sacerdócio de Cristo acima do sacerdócio levítico. Este é uma instituição da antiga lei, vinculada à sucessão hereditária e à preservação da linhagem levítica. Dessa forma, é através da figura misteriosa de Melquisedeque que a gente pode apreender características do sacerdócio de Jesus. Vamos analisar o capítulo 7 de Hebreus em 3 momentos e apreender as características então do sacerdócio de Cristo. É um sacerdócio eterno, sacerdócio superior ao levita, um sacerdócio instituído pelo próprio Deus, um sacerdócio que não é estático e que se realiza fora do templo. Primeiro momento, então, da nossa reflexão, a figura de Melquisedeque, no capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Bom, seguindo o cano bíblico, a primeira referência ao sacerdócio é feita em relação à pessoa de Melquisedeque em Gênesis 14, de 18 a 20. O Antigo Testamento fala da existência de algumas castas sacerdotais. Bom, entre elas encontra-se a dos sacerdotes levitas, encontra-se também a dos sacerdotes que já existiam antes dos levitas e ainda a misteriosa presença do sacerdote então Melquisedeque em Gênesis 14. Bom, vamos passar então a analisar esse último, o Melquisedeque, porque segundo Hebreus, o sacerdócio de Jesus é da ordem de Melquisedeque. A Sagrada Escritura fala sobre a pessoa do sacerdote Melquisedeque em somente 3 livros, e por ordem do cânon, as passagens que são apresentadas, a gente pode elencar da seguinte maneira. Em Gênesis 14, quando Melquisedeque vai ao encontro de Abrão. Num segundo momento, em Salmo 110, referindo-se a um juramento de Deus concedendo o grau sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, e por último, em Hebreus, onde o seu autor ou autora faz uma releitura do Antigo Testamento justamente para justificar o sacerdócio de Jesus Cristo. Todas as referências encontradas em Hebreus, elas são remetidas à referência de Gênesis 14 ou a do Salmo 110. Esses textos, apesar de breves, podem ser suficientes para conhecer um pouco sobre a pessoa de Melquisedeque e para traçar as principais características de seu sacerdócio, segundo então a interpretação apresentada no livro de Hebreus, e assim também
conhecer o sacerdócio de Jesus. Bom, sobre a pessoa de Melquisedeque, a gente percebe que ele aparece misteriosamente no livro de Gênesis. Ele vai ao encontro de Abrão. O autor sagrado não se preocupou em descrever a sua descendência, ele não fala também da sua família, não fala do seu nascimento, não fala da sua ascensão ao reinado de Salém. Também ele não fala como se tornou sacerdote do Deus Altíssimo e ao mesmo tempo rei. Não fala da sua morte, uma pessoa sem genealogia. Hebreus 7,3 é uma pessoa que não tem princípio e nem fim. Bom, assim é a história do sacerdote Melquisedeque. Ele, dessa forma, representa a eternidade, pois sua história é feita somente do presente, logo do eterno. Na cronologia bíblica, Melquisedeque é muito anterior a Levi, porque este é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abrão. Bom, e Melquisedeque é contemporâneo de Abrão. O texto diz assim: este Melquisedeque saiu ao encontro de Abrão quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. Por essa mesma razão, o autor ou autora de Hebreus, fazendo uma releitura do sacerdócio de Melquisedeque, ele diz que este é a prefiguração do sacerdócio de Cristo, pois o seu sacerdócio é eterno, uma vez que o seu sacerdócio participa da eternidade. Dessa forma, o autor ou autora de Hebreus já antecipa que o sacerdócio levita não é perfeito, ou melhor, que o sacerdócio de Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levita, porque seu sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, além de ser anterior ao sacerdócio levita, é também eterno. A função sacerdotal no Antigo Testamento, mais especificamente no sacerdócio levita, era uma questão de descendência familiar, né? O que significa dizer que o sacerdócio não se transmite, mas é herdado por descendência. Melquisedeque não tem família, por essa razão o seu sacerdócio não pode ter sido herdado de ninguém. Ele não era parente de Abrão e, além do mais, era anterior a Levi. Se fosse o caso de descendência, seria Levi que descenderia de Melquisedeque. Bom, com base na análise de Gênesis 14, o autor ou autora de Hebreus minou a tradicional convicção dos judeus que atribuíam ao sacerdócio levítico o mais alto valor. Com isso se demonstra que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao levita, porque é anterior e tem a dimensão eterna que o sacerdócio levita não tem. Além disso, Melquisedeque já simbolizava ou representava o Filho de Deus, como lemos em Hebreus 7,3. Num segundo momento da nossa análise aqui, vamos refletir sobre Jesus sacerdote e a maneira de Melquisedeque, do versículo 11 ao 25. O sacerdócio de Melquisedeque é a prefiguração do sacerdócio de Cristo. Uma vez que o sacerdócio de Jesus está profeticamente prefigurado no sacerdócio de Melquisedeque, vale então dizer que tanto o sacerdócio de Jesus quanto o de Melquisedeque foram instituídos pelo próprio Deus. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14:18, e era considerado eterno pelo autor ou autora de Hebreus, como lemos em 7:1-3.
Também Jesus não se tornou sacerdote por sua própria vontade, mas tornou-se somente pela vontade do Pai, que deu-lhe o título de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é, um sacerdote eterno. Melquisedeque não tem nenhuma referência que o prenda no espaço temporal. E por essa mesma razão é considerado eterno, isso é, atemporal. Jesus, sim, é possível ser conhecido por meio de várias passagens testamentárias. Conhecemos sua origem e a história de sua vida. Nasceu em Belém, segundo Mateus, é filho de Maria e José, como nos fala Lucas, viveu em Nazaré e morreu em Jerusalém, fora dos muros da cidade. Como ainda pode-se dizer que o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, se Jesus está, entre aspas, preso no espaço temporal, ou seja, nasceu, teve sua história e morreu? A resposta para essa questão é encontrada em Hebreus 5:10, quando diz: tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui a gente pode observar que Jesus não foi sacerdote por si mesmo, mas o título vem de Deus. É Deus quem o dá, é Deus quem o torna sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para caracterizar o sacerdócio de Melquisedeque, a gente deve partir da ausência de genealogia sacerdotal e perpetuidade do sacerdócio. Esses são os dois traços que caracterizam o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, mas além dessas duas características do sacerdócio de Melquisedeque, que acabamos de ressaltar, é possível ainda acrescentar uma terceira, ou seja, o lugar do exercício sacerdotal. Bem sabemos que o sacerdócio levita foi exercido primeiro na tenda e posteriormente no templo. O autor ou autora de Hebreus fala do templo de Jerusalém como um protótipo do santuário celestial, como veremos no capítulo 8. É no templo, esse protótipo do santuário celestial por excelência, que se tem então acesso a Deus, o lugar da morada de Deus. É ali que acontece o encontro do humano com o divino, por meio da mediação sacerdotal via o oferecimento do sacrifício. O templo é então, por excelência, o lugar do exercício sacerdotal levita. O sacerdócio de Melquisedeque, conforme Gênesis 14, ao contrário disso, não é estático, está em movimento. Não é Abrão que vai ao templo, lugar do sacerdote, na concepção levita, mas é o sacerdote que vai ao encontro de Abrão e leva pão e vinho como oferendas. Este fato de Melquisedeque ter levado pão e vinho como oferendas também pode ser interpretado como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, uma vez que Jesus tomou o pão e o vinho e realizou a oferta dizendo que isto, pão e vinho, é meu corpo e meu sangue, como lemos em Mateus, em Lucas. Assim a gente pode concluir que o sacerdócio de Jesus é diferente, porque ele vai ao encontro do pecador. O pecador é o protótipo do homem que não pode esperar a sua salvação se Deus o julgar conforme as suas obras. Jesus, ao pregar o Deus que se aproxima na graça, lhes abre um único futuro possível. Logo,
também podemos concluir que é Deus que busca o ser humano para o processo de reconciliação. É Deus que oferece a possibilidade do encontro com o humano. É um processo completamente inverso do sacerdócio estático do templo. Deus não fica esperando o pecador, mas ele vai ao seu encontro. Jesus fez isso durante toda a sua vida, pois ele sempre buscou a pessoa pecadora. Não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes, ele disse, como lemos em Marcos e em Lucas. Bom, o movimento que Melquisedeque realizou pode também ser entendido como uma prefiguração do sacerdócio de Jesus, que não se realizou no templo, lugar do sacerdócio levita. Mesmo na hora em que Jesus se apresenta ao Pai como oferenda viva, ele o faz não no templo, mas fora dele, uma vez que o sacrifício de Jesus realizou-se no Gólgota. A partir então dessa terceira característica do sacerdócio de Melquisedeque, infere-se uma quarta. No sacerdócio levita, além da dimensão hereditária, havia também os rituais de purificação. O sacerdote, ele era separado do povo. Bom, aqui fica bem claro que o sacerdócio de Melquisedeque dispensa essas atribuições, porque o seu sacerdócio foi por meio de juramento de Deus e por isso mesmo não precisa de prescrições humanas. Deus jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4. Uma vez que Deus o instituiu, significa que esse sacerdócio foi completamente agraciado para sempre. Assim, não precisa mais de rituais para aperfeiçoar-se, pois ele já é perfeito em si mesmo, por ser obra do próprio Deus. Terceiro momento da nossa reflexão, Jesus, o mediador perfeito, capítulo 7, versículo 26 a 28. Estava claro então que Jesus não era sacerdote segundo a lei judaica. Com efeito, ele não pertencia a uma família de sacerdotes ou sumos sacerdotes, nem mesmo a tribo que foi selecionada para o serviço do culto. Na série ascendente das separações rituais, ele se encontrava no degrau mais baixo, o do povo. A partir da fundamentação da nova aliança no sangue de Jesus, abre-se para nós outra perspectiva. Porém, é necessário acrescentar as palavras que Jesus pronunciou sobre o pão também na última ceia. Ele o deu aos seus discípulos, dizendo que o pão é o seu corpo. Para Jesus, pão e vinho são, portanto, o seu corpo e o seu sangue oferecidos em favor, em misericórdia de seus irmãos e de suas irmãs. Outrora, quando Melquisedeque foi ao encontro de Abraão, ele levou pão e vinho como oferendas. Não levou sangue de bode, nem de touro, como oferendas para o sacrifício, mas somente pão e vinho. Aqui pode estar mais uma chave, então, de leitura para ver no sacerdócio de Melquisedeque a prefiguração do sacerdócio de Jesus Cristo. Melquisedeque exerceu um sacerdócio itinerante, ou seja, ele foi ao encontro de Abrão, saindo da cidade de Salém, onde ele era sacerdote do Deus Altíssimo, pronunciou a bênção sobre Abraão no Vale do Rei,
portanto um lugar fora do templo de Jerusalém, fora do espaço sagrado. Com Jesus também não foi diferente. Ele ofereceu o pão e o vinho, ou seja, todo o seu ser, corpo e sangue, fora do templo. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio de misericórdia. Por isso mesmo é que ele diz: eis-me aqui, como lemos em Hebreus 10, 7. Só o Filho poderia ofertar-se a si mesmo, porque só ele mantinha plenas relações com o Pai, uma vez que é Filho, e também com os irmãos e irmãs, uma vez que é misericordioso. Então, devemos voltar nossa atenção para o acontecimento do Gólgota e não somente para a crucificação em si mesma, mas para todos os detalhes desse acontecimento. Por exemplo, o fato de Jesus ter dito que o Pai não quer sacrifícios, mas misericórdia, é um convite a rever sua vida inteira. Sua morte na cruz foi somente o cume de um longo processo que é resultado da opção de vida que Jesus tomou. É a opção pela misericórdia e não pelo sacrifício. É também a opção pelo ajuntamento e não pela separação. É a opção pela vida e não pela morte. A morte veio como consequência da opção pela vida. Quando tratamos da ineficácia do sacerdócio levita, dissemos que para o autor ou autora de Hebreus só pode ser eficaz o sacerdócio daquele que ao mesmo tempo estiver ligado a Deus e aos seres humanos. Essas são duas condições sem as quais o sacerdócio não se realiza. Mas na pessoa de Jesus essas duas condições estão presentes. Por quê? Porque Jesus, por ser filho, está ligado diretamente ao Pai. Por ser misericordioso, está ligado diretamente aos seus irmãos e irmãs, o que significa ligado à humanidade. Daí então só ele podia ofertar um sacrifício perfeito. É importante ressaltar a capacidade de Jesus de compadecer-se por seus irmãos e irmãs, de apiedar-se deles e delas. Como se pode deduzir compadecer-se ou apiedar-se? Significa, antes de tudo, fazer a coisa junto com, compadecer-se, isto é, padecer junto com. Jesus, o sumo sacerdote, foi capaz de compadecer-se e apiedar-se das pessoas porque elas estavam profundamente necessitadas dessa compaixão. Para concluir a nossa reflexão, eu quero ressaltar que nós sabemos que o sumo sacerdote, no judaísmo e especificamente no tempo de Jesus, era uma pessoa distante do povo. Suas funções eram especiais e quase nunca tinha contato com o povo. Era alguém, então, que se separava do povo por meio de rituais de consagração e de purificação, para poder daí mediar as relações das pessoas com Deus e de Deus com as pessoas. Mas o autor ou a autora de Hebreus critica profundamente esse princípio de separação do sacerdócio levita. O sacerdote não pode estar fora da realidade do povo. Para ser sacerdote autêntico, ou melhor, para a ação sacerdotal ser plena, isso é, ser ouvida por Deus, o sacerdote tem que estar, ao mesmo tempo, ligado, unido ao povo e a Deus. O autor ou autora de Hebreus tem outra lógica. Para ele ou ela, o sumo sacerdote Jesus Cristo teve o poder, foi capaz de compadecer-se das fraquezas das pessoas.
ele mergulhou profundamente na realidade social onde estavam as pessoas e assim participou da mesma vida que elas viviam. Só não participou do pecado, mas teve compaixão das pessoas pecadoras e ignorantes. Jesus, o sumo sacerdote, compadeceu-se das fraquezas do povo, e isso testemunha os evangelhos. Daí então a necessidade de buscar socorro oportuno no grande sumo sacerdote Jesus, o Filho de Deus, que foi capaz de compadecer-se das pessoas fracas e necessitadas. Não podemos esquecer que Deus, o Pai, se fez solidário com Jesus em seu sofrimento, sobretudo quando ouve as suas orações e súplicas apresentadas em favor da humanidade sofredora. Deus acolheu a oferenda que o Filho apresentou e lhe deu o seu devido valor, instituiu o Filho sumo e eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tornando-o assim autor de eterna salvação para todas as pessoas que se aproximarem do trono da graça, a fim de alcançar graça e socorro oportuno. Ele é o mediador perfeito, ele é a esperança da nossa fé. Um beijo e que Deus nos abençoe.